Olá pessoal, vídeo de hoje é sobre um dos assuntos mais importantes das últimas horas e eu diria da geopolítica nos últimos tempos e para o futuro. Eu me refiro ao ataque da Ucrânia à Rússia. Um ataque surpreendente, muito bem planejado, muito ousado, que conseguiu destruir bombardeiros russos pesados que carregam mísseis de longo alcance, que carregam inclusive bombas atômicas. Esse ataque ele tem um impacto muito relevante para a geopolítica do mundo, para a estratégia militar, não é só em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia, mas para o mundo inteiro. Todas as grandes potências estão olhando para isso. Eu diria que dá para dizer que esse daqui é o ataque dos pagers, né? Tô fazendo uma referência aqui ao ataque de Israel usando os pagers contra o Hezbollah. Esse é o ataque dos pagers em grande escala, numa guerra convencional contra uma potência nuclear, atingindo alvos muito estratégicos, muito surpreendente. Então, as consequências desse ataque podem ser imensas. Vou debater isso aqui com vocês no vídeo, vou explicar a lógica por trás, a importância, enfim, tudo que está relacionado com esse ataque, o que muda para a geopolítica, para a guerra, para a estratégia militar e para uma série de outras coisas. Acho que o primeiro ponto, só para estar todo mundo na mesma página, né? A Ucrânia efetuou um ataque, o ataque mais longe do seu território dentro da Rússia, ou seja, algumas bases, foram 5 bases atacadas, algumas delas estão a mais de 4.000 quilômetros de onde a Ucrânia, do seu território. Isso significa que você tem que penetrar dentro do território inimigo. E como que você vai fazer isso se você não tem uma grande força aérea, capacidade de mísseis de longo alcance? A Ucrânia fez isso com drones. Os drones não saíram voando e atravessando o território russo, mas eles foram colocados, implantados ao lado dessas bases, escondidos. Essa operação levou 1 ano e meio sendo planejada. Esses drones foram contrabandeados, colocados nesses lugares estratégicos, escondidos dentro de cabines de madeira, em containers, com um teto retrátil automático que pudesse ser acionado por controle remoto. E uma vez que estavam todos posicionados, num determinado momento, eles foram ativados e levantaram voo do lado dessas bases, entraram nas bases e pegaram todos os aviões, os bombardeiros, 41 desses, e destruíram eles. Os ucranianos dizem que a destruição causou um prejuízo de 7 bilhões de dólares para os russos. A gente não sabe o número exato, mas realmente a destruição é muito substancial. 34% da frota de bombardeiros pesados de longo alcance russa foi destruída. Esse número é muito grande. Num único ataque, de uma única vez, todos pegos de surpresa. A primeira analogia aqui a ser feita é a que eu comentei, né? Com o ataque de Israel dos pagers. Mas essa não é a única. Uma outra analogia que tem sido feita e que dá para a gente comparar é com Pearl Harbor, quando o Japão ataca os Estados Unidos de surpresa. E não é uma analogia perfeita, porque obviamente o Japão atacou os Estados Unidos, que não estava em guerra com ele, e então era um inimigo novo, criou um inimigo novo, trouxe uma pessoa, né, um país novo para a guerra. No caso aqui, a Rússia e a Ucrânia já estão em guerra, não é um ataque a alguém que está de fora, que não faz parte da história. Mas a analogia funciona para descrever uma mudança extremamente importante, que é uma mudança de paradigma militar, de estratégia. Naquele momento, com o ataque japonês, o que ficou claro era que navios de guerra não eram tão poderosos quanto porta-aviões. O Japão chegou perto das bases americanas, né, ali no Havaí, com 6 porta-aviões e conseguiu destruir mais de 320 aviões americanos e 19 navios americanos sem eles terem a chance de responder, de contra-atacar. E isso só foi possível graças aos porta-aviões japoneses.
E naquele momento o mundo percebeu, as forças militares perceberam que o combate naval, a maior arma de combate naval era o porta-aviões. Então ali nós temos uma mudança de paradigma do que é mais efetivo. Essa mesma mudança de paradigma acontece agora com esse ataque da Ucrânia à Rússia, e por isso que dá para a gente falar ou fazer uma analogia ao Pearl Harbor, né, ao ataque do Japão. Qual é a mudança de paradigma? O que ficou obsoleto, né, são os aviões tripulados, os aviões russos, carérrimos, de longo alcance, sofisticados, alguns antigos sim, mas aviões efetivos, muito, muito caros, que carregam inclusive ogivas nucleares. Eu vou falar disso mais para frente no vídeo. Se mostraram inefetivos ou incapazes de lidar com uma ameaça de uma pequena arma eletrônica muito barata, que são os drones. A operação é uma operação de sucesso, de inteligência, muito bem elaborada, planejada. Eles tiveram que contrabandear, cruzar a fronteira, colocar esses drones nos locais de uma forma apropriada, e não basta só isso, né? Tem toda uma estratégia de monitoramento para saber quais eram as bases que os russos teriam o maior número de aviões, e essas bases você teria que observar durante muito tempo o comportamento da Força Aérea Russa. E não só isso, você teria que fazer movimentos de ataque para fazer esses aviões russos saírem de certos lugares e se posicionarem nos lugares que os ucranianos queriam. Então, todo um xadrez elaborado, com passos premeditados para conduzir os russos para estarem com a maior frota, né, a maior quantidade de aviões colocadas naquele local, naquele momento onde os ucranianos tinham se preparado para fazer esse ataque. Extremamente bem sucedido, uma operação especial muito bem elaborada, sofisticadíssima, 1 ano e meio, como eu disse, e 1 ano e meio de várias etapas que tiveram que ser bem sucedidas para chegar nesse resultado. Se apenas uma delas desse errado, a operação inteira seria um fracasso e tudo que tinha sido construído teria sido revelado. Isso, né, criaria uma disposição, uma capacidade dos russos ficarem alertas para movimentos parecidos no futuro. Então não adiantaria você simplesmente colocar os drones ali e na hora o teto da cabine não abrir e alguém perceber que aquilo eram drones armados e chamar as autoridades, o exército, a polícia, e eles desarmarem os drones e aí acabou. E aí os russos iriam saber que os ucranianos foram capazes de colocar, contrabandear, trazer drones, cruzar a sua fronteira, instalar eles, colocar eles disfarçados do lado de bases. Isso acabaria com a missão inteira e revelaria uma estratégia sem alcançar o objetivo. Mas não foi isso que aconteceu. A estratégia foi muito bem planejada e a ação foi super bem executada, impecavelmente capaz de alcançar o seu objetivo. Claro, agora os russos já sabem que isso é possível e daqui para frente tomarão medidas, né, para se proteger desse tipo de ação. Vai ser muito mais difícil você fazer isso. Eu expliquei isso para vocês no vídeo dos pagers, recomendo vocês assistirem de novo, né, porque essa é uma das discussões dentro do campo da inteligência. Quando que você usa uma arma muito poderosa? Em que momento? Se você decide usar essa arma numa hora qualquer, você alerta o seu inimigo que essa arma existe. Você nunca mais vai ter a chance, ou dificilmente você vai conseguir emplacar uma estratégia similar, porque você já revelou qual era a sua estratégia surpreendente ou surpresa, e o seu inimigo vai se preparar. Então você tem que pensar muito bem quando você tem uma arma para ser usada. Qual é a hora que você vai usar ela? Tem que valer muito a pena. E os ucranianos entenderam que agora era a hora. Não é só a questão de valer a pena, mas a discussão também é do risco que você corre da sua operação ser descoberta. Alguém cometeu um erro. Então, quanto mais tempo aqueles drones ficassem sentados ali esperando para a hora, maiores eram os riscos disso tudo dar errado. Sempre tem essa situação, esse risco, esse problema, esse perigo.
Então, o que a gente tem de mudança aqui? Primeiro, o uso de drones, e a Ucrânia já tem mostrado que essa é a forma dela combater um inimigo mais forte. Pra vocês terem uma ideia, a Ucrânia produziu 2,2 milhões de drones em 2024, e esse ano vão ser mais de 4 milhões de drones produzidos. A Ucrânia está à frente da Rússia nessa capacidade de operar, de produzir os drones. Mas essa operação não é só sobre drones, porque existiu todo esse aspecto da inteligência, de você entrar lá, você conseguir colocar as forças, os drones ali, tudo isso foi muito bem elaborado e muito bem pensado, né? Então, tudo isso faz a diferença. Normalmente, esses ataques estratégicos, eles têm 4 objetivos no geral, e esse é um ataque estratégico por parte da Ucrânia, né? O primeiro é destruir a capacidade do seu inimigo de lutar, né? De continuar lutando. Então, você tem que destruir depósitos de munição, você tem que destruir a economia, refinarias, né? No caso, a economia russa, ela depende muito do petróleo, então você vai destruir o que alimenta a economia russa. Esse é o primeiro. O segundo é você trazer a guerra para o coração dos russos, para eles sentirem na pele. A guerra para os ucranianos é uma guerra total, mas a guerra para os russos não é total. A Rússia, o seu território não está sendo atacado constantemente. Uma boa parte da população russa vive achando que a guerra com a Ucrânia é uma guerra de operações especiais, como o próprio Putin declarou durante muito tempo. E quando você consegue atacar dentro do território russo, né, um ataque estratégico desse que choca, que chama atenção, que é simbólico, que é relevante, você faz os russos sentirem que a guerra está do lado deles. E isso traz um monte de consequências. Eles podem ficar incomodados, eles podem sentir medo, eles podem sentir perigo, eles podem ficar insatisfeitos, eles podem não gostar mais da guerra, porque até então a guerra está lá, longe, apesar de ter um efeito, não é a mesma coisa do que o efeito que tem para o ucraniano. O terceiro objetivo desse tipo de ataque estratégico é fazer pressão no Putin, colocar ele numa posição desconfortável com a população, com os outros líderes, né, com as figuras importantes dentro da sociedade russa, os militares, deixar ele numa situação de você está conduzindo mal a guerra, nós estamos perdendo, as coisas estão dando errado, tudo isso é importante. E por fim, mostrar aos aliados, né, no caso os aliados da Ucrânia, né, o Ocidente, Estados Unidos e Europa, que a guerra não está perdida, que a Ucrânia tem sim cartas, né? O Trump falou que o Zelensky não tinha cartas e ele mostrou que ele tem cartas e que ele consegue ainda tirar cartas da manga em outros momentos. Isso faz os aliados da Ucrânia pensarem duas vezes e falar, bom, se a gente ajudar, realmente eles podem conseguir ir mais longe e fazer coisas melhores. Então, eu diria que esses são os 4 objetivos no geral desse tipo de ataque. Né? Tem outros ataques que são estratégicos, como eu disse, atacar refinarias, atacar depósito de munições, são ataques estratégicos que estão sendo feitos. Atacar Moscou, atacar o Kremlin, atacar um monte de outros lugares, tem esses objetivos. Vocês sabem que eu morei muitos anos fora do Brasil e foi uma experiência transformadora, enriquecedora e te muda como pessoa, te abre muitas oportunidades profissionais, te faz enxergar o mundo de um jeito diferente. E eu sei que tem muita gente que tem esse sonho, mas não sabe como materializar. Como é que eu vou conseguir um visto? Como é que eu vou ter a cidadania? Como é que eu vou mudar de país? E realmente isso é difícil. Mas se eu disser para vocês que existe uma empresa que te ajuda a chegar lá, a ter esse caminho para morar em outro país, essa empresa se chama Você Europeu. Eu estou aqui na Europa, em Portugal, estou muito impressionado com o país, muito receptivo, tudo bonito, e não tem o obstáculo do idioma, que normalmente é uma barreira, né, para você mudar de país. E a Você Europeu, ela te ajuda a você ter cidadania, autorização, visto para morar na Europa, seja em Portugal, ou na Espanha, ou na Itália. É muito seguro, é muito fácil, eles são muito profissionais,
eles te ajudam, criam um grupo de WhatsApp com você, é tudo simples, vão te ajudar a encontrar um melhor caminho. Ah, é um visto? Não, é a cidadania, da maneira melhor para você realizar esse sonho de morar fora. Dá uma olhada, contactem a Você Europeu, que o seu sonho pode virar realidade. Esse ataque em si, ele tinha outros 5 objetivos. E o primeiro deles é destruir ou debilitar a capacidade dos russos de continuarem bombardeando a Ucrânia. E tem um fato muito importante que eu não sei se está claro para todo mundo, gente, mas o maior ataque com mísseis aéreo da Rússia aconteceu contra a Ucrânia, aconteceu há poucos dias atrás. Os ataques têm se intensificado em níveis jamais vistos. Desde o começo da guerra, não tivemos ataques tão fortes, substanciais e tão grandes por parte dos dois lados. Ou seja, a guerra não está caminhando para sua resolução, muito ao contrário, ela está caminhando para uma escalada. É isso que está ficando claro nesses movimentos. O ataque, então, da Ucrânia visava destruir a capacidade dos russos de conseguirem continuar fazendo o que eles estavam fazendo. E nesse sentido foi bem efetivo porque eles destruíram o meio de transporte que carregava as bombas que iriam bombardear a Ucrânia, os aviões. Então esse primeiro objetivo foi alcançado. O segundo é reposicionar ou forçar os russos a terem que reposicionar a sua força aérea em lugares mais distantes ainda da Ucrânia e ficar o tempo inteiro prestando atenção, deslocando tropas ou deslocando raciocínio, energia, com medo de serem atacados nesses lugares. Os ucranianos conseguiram fazer isso quando eles invadiram uma parte da Rússia, né, e conquistaram um pedaço ali de território, depois acabaram perdendo, mas naquele momento os russos foram obrigados a deslocar muitas tropas para recuperar aquele território, inclusive aí se chegou tropas norte-coreanas para ajudar os russos, então isso é comum. A mesma coisa os ucranianos têm conseguido fazer no combate naval no Mar Negro, tirando ou fazendo os russos tirar a sua marinha de perto do território ucraniano e deixar longe para se proteger de ataques ucranianos. Então, esse é um terceiro objetivo. O segundo objetivo. O terceiro objetivo é uma posição de barganha na negociação. Então, hoje nós estamos assistindo uma negociação em Istambul, né? Tem os negociadores do lado da Ucrânia e da Rússia, estão debatendo aí o que fazer e a Ucrânia chega na mesa de negociação, não como numa situação desfavorável, enfraquecida, mas numa situação de força, se sentindo, olha, eu consigo destruir e te causar problemas. Isso é positivo para a Ucrânia nas negociações. O quarto objetivo é conseguir, né, tá ligado com aquele de mostrar para os seus aliados que você continua vivo, então conseguir mais armamento da Europa, não dos Estados Unidos nesse momento, mas da Europa. E o quinto é aumentar o moral das tropas ucranianas. Certamente depois dos ataques das últimas semanas contra Kiev, né, que é a capital da Ucrânia, e o nível de destruição que os russos conseguiram causar, a Ucrânia ter um resultado como esse faz as tropas do seu país se sentirem, a população, todo mundo sentir, tá vendo? A gente consegue retaliar, a gente está forte, todo mundo se sente mais confiante, mais feliz e mais disposto a continuar lutando. Isso é muito importante porque a Ucrânia tem um problema de número de soldados, né? De atrair as pessoas e continuar uma população menor que a da Rússia, então ela tem que continuar trazendo soldados para a guerra e se a moral das tropas está mais alto e da sociedade, da população no geral, as pessoas estão mais suscetíveis a ir lutar e defender o seu país. Tem uma parte muito importante desse ataque que ela mexe com a questão nuclear. E isso é o ponto mais sensível de toda essa operação, né? Tem vários aspectos reveladores e importantes para a gente observar. Eu já falei como foi ousado, como foi surpreendente,
mas tem um muito sensível que é a questão nuclear. Como esses aviões carregam bombas atômicas, você destruir aviões que são capazes de lançar um ataque atômico, você está debilitando a capacidade ofensiva e defensiva nuclear da Rússia, que é a maior potência atômica do mundo. E isso tem um impacto muito substancial. Há pouco tempo atrás, o Putin ele alterou a doutrina nuclear russa, dizendo que a Rússia poderia usar armas atômicas em uma situação atacada por uma potência não atômica, como a Ucrânia só que se ela fosse apoiada por potências atômicas. Ela também diz, essa nova doutrina nuclear, diz que se a Rússia for atacada de uma forma que abale a sua soberania ou a preservação do seu território, ela também pode responder com uma bomba atômica. E claro, essa infraestrutura, esses aviões específicos que foram destruídos, são aviões que mantêm de pé o tripé nuclear que protege a Rússia como uma grande potência. No momento que isso é abalado, você gera uma situação de vulnerabilidade e fraqueza para a Rússia. E então a discussão aqui, né, ou a preocupação, a tensão será que isso pode provocar ou pode ser percebido pelos russos como uma ameaça existencial, como uma ameaça, uma tentativa de debilitar a sua capacidade nuclear, e sem uma capacidade nuclear, então a Rússia estaria vulnerável a ataques convencionais? Essa leitura pode ser feita pelos russos, pode ser feita pelo Putin. Certamente teremos conselheiros militares ali, ou militares que estão do lado do Putin, que vão dizer: isso é muito grave e a gente não pode deixar isso passar batido. Óbvio que não, tem outros que vão dizer, enfim, tá bom, isso é grave, mas a gente não pode responder com uma bomba atômica. Vai depender de como o Putin lê isso. Eu não acho que ele vai responder imediatamente com uma bomba atômica, mas eu acho que isso escala a situação e cria um perigo muito grande e uma situação mais delicada, mais sensível. Muito da maneira como o Putin vai responder depende da postura que os Estados Unidos terá agora. Talvez, para muita gente ali dentro do Kremlin, se os Estados Unidos não der sinais claros que ele não tem nada a ver com isso, os russos podem achar que isso é parte de um plano para enfraquecê-los e podem ficar mais ariscos. Talvez também é nesse momento que os russos possam sentir e falar: olha, para eu responder com algo mais grave, se não é com uma bomba atômica, porque é muito grave essa resposta, desproporcional, não cabível, então por que não eu atacar algum outro país além da Ucrânia e mostrar para a OTAN e para os países que fazem parte da OTAN que, na verdade, essa ideia de segurança coletiva, né, um ataque a um é um ataque a todos, ela não para de pé, e mostrar a fraqueza da OTAN para os outros países, e isso sim gerar um medo generalizado e enfraquecer a OTAN, e aí a Rússia começar a testar, abrir uma segunda frente na guerra. Vejam, eu não acho que é impossível a Rússia abrir uma segunda frente, mesmo sem ter finalizado a sua operação, a sua missão, ou conquistado seus objetivos na Ucrânia. Isso é altamente plausível. O Putin preparou o país para a guerra, a economia russa trabalha como uma economia de guerra, ou seja, os russos já estão prontos para fazer isso. Não é nenhuma novidade, não seria algo muito além do que eles estão preparados. Eles têm várias dificuldades, mas a Rússia sempre se mostra capaz de se reerguer, reaprender. Não é um país pequeno, é um país com muitas riquezas naturais, né, com muito petróleo, é um país que tem uma tradição militar, é um país com o maior número de bombas atômicas no mundo, então tudo isso está na equação. Mas aí, voltando para o raciocínio do que significa esse ataque
para a questão nuclear, né? E muita gente falou, não, isso debilita a capacidade nuclear russa. E na verdade eu diria que não, porque esse tripé, essa tríade nuclear, como a gente chama, no caso dos russos, ela está dividido em 870 ogivas ou bombas atômicas que são lançadas de mísseis intercontinentais balísticos, ou seja, lançados do solo, de silos ou de veículos móveis. Você tem 640 bombas que estão colocadas em submarinos e apenas 200 bombas estratégicas estariam em aviões. Desses 200, 34% desses aviões foram destruídos, ou seja, ela perdeu 34% de 200. Isso é uma conta, não é uma conta precisa, estou tentando dar uma referência aqui, alguma noção para vocês entenderem o efeito. Então, não é que a capacidade nuclear russa foi abalada, de forma alguma, gente. Mas tem gente falando isso e tem uma discussão sobre isso, e é uma discussão real e importante. Além desses números que eu acabei de citar, a Rússia tem mais 1.114 bombas nucleares em estoque e mais 1.400 e pouco bombas não estratégicas. Então, das estratégicas é um total de 1.700 e pouco, distribuídas dessa forma. A maior parte estão nos mísseis de longo alcance, né, interbalísticos, a outra parte está nos submarinos e a menor parte está colocada nesses aviões que foram destruídos, mas ainda assim a Rússia continua tendo outros aviões, não é que ela perdeu todos, mas isso toca num ponto importante. Tem uma outra questão que é muito relevante. Esse ataque ele não é só surpreendente, ele só não mexe com a Rússia, com a guerra dos dois, né, da Ucrânia com a Rússia, mas ele mexe com toda a estratégia militar, com toda a geopolítica do mundo inteiro. Ele mostra uma coisa que todos os estrategistas militares já sabiam. O lugar mais vulnerável para um avião é ele pousado, parado numa pista militar. Porque as pistas militares, né, uma base aérea, ela é altamente detectável. Todo mundo sabe onde ela está. Qualquer satélite, fotos de satélite conseguem ver, porque ela está ali estática, uma coisa imensa. E um avião parado ali, ele é um pato manco, ele é um alvo simples e fácil. Óbvio que não é fácil você chegar nessa base, porque você tem defesa aérea, você tem baterias, você tem mísseis, você tem a força aérea, aviões que não deixam um ataque atingir ali. Mas um drone colocado do lado, ele muda totalmente a lógica de análise do risco para esses aviões que estão estacionados ali. Você teria que ter a capacidade de colocar todos esses aviões embaixo da terra, em bunkers protegidos, eles tinham que estar em hangares blindados, uma série de coisas que a maioria das bases aéreas de grandes potências não tem. Então, o mundo inteiro acordou hoje e olhou e falou assim, nossa, drones podem ser trazidos em operações de inteligência e colocados do meu lado e eles vão me destruir. Vão destruir toda a minha força aérea ou destruir todas as minhas bases. Imagina que a Rússia é uma ditadura altamente controlada. E se numa ditadura os ucranianos foram capazes de entrar e colocar isso lá dentro, imagina o que tropas ou operações especiais seriam capazes de fazer numa democracia nos Estados Unidos. Você contrabandear drones, pedaços, turistas, que na verdade poderiam ser agentes, espiões, infiltrados, você ia contratar gangue, assim, o estrago pode ser gigantesco. O mundo inteiro olhou e acordou, do mesmo jeito que depois do ataque de Israel com os pagers, e o mundo inteiro olhou e falou assim, nossa, telefones celulares, pagers, e outros equipamentos básicos podem ser uma arma disfarçada, clandestina, que vai destruir o nosso exército, as nossas bases ou coisas nossas. Agora todo mundo acordou e falou assim, não, peraí, nós estamos preparados para alguém colocar um monte de drone escondido em algum lugar e vai que esses drones já estão escondidos, porque essa operação da Ucrânia, ela é uma operação que foi feita há 1 ano e meio sendo planejada. Você imagina como que as forças militares do mundo estão agora. Então, nós temos uma quebra de paradigma. Essa é literalmente uma operação cavalo de Troia.
é total isso, assim, você conseguir usar a inteligência e enganar o seu inimigo e pegar ele de surpresa de uma forma, assim, sem precedentes, de verdade, gente. É muito, muito importante o que aconteceu e criou toda uma situação, a grande discussão agora é qual vai ser a resposta, qual é a retaliação do Putin. Como eu falei, eu não acho que ele vai usar uma bomba nuclear, mas uma coisa clara está acontecendo. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela está escalando, como nunca esteve nos últimos 3 anos ou desde 2014 ou nos últimos 11 anos. Então, nós estamos em um momento ainda mais tenso. E aí, óbvio que a ideia do Trump, né, de conseguir acabar com a guerra está muito longe de acontecer. Se a gente achar, e aí tem duas linhas de raciocínio, tem uma parte das pessoas que acham que o Putin só quer o leste da Ucrânia e uma saída honrosa e que a Ucrânia não entre na OTAN. Se você acha que esse é o objetivo do Putin, certamente é possível se chegar num acordo, porque ele já controla uma boa parte, ou a maior parte do leste, né, da Ucrânia, e dizer que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, o Trump já disse que está disposto a dar isso. Só que essa é apenas uma interpretação, e eu diria que é uma interpretação ingênua de muitas maneiras, porque o Putin não está aceitando, e ele não está aceitando porque ele está deixando claro que esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é outro. O que ele está buscando aqui é simplesmente conquistar a Ucrânia inteira. E ele está usando uma estratégia de war of attrition, né? Que é uma guerra de desgaste, a tradução. É um tipo de guerra, um tipo de estratégia de guerra. Ele não quer fazer um grande movimento, romper as linhas de defesa ucraniana e marchar com tudo e conquistar de uma vez. Ele tentou isso no começo da guerra, agora ele está numa outra estratégia. Ele quer desgastar, moer, cansar, acabar com o moral e com a disposição dos ucranianos lutarem, acabar com seus recursos econômicos, materiais, acabar com sua ajuda política e militar dos seus aliados. Ele quer ir desgastando a Ucrânia aos poucos. E esse ataque ucraniano não impede, não afeta esse objetivo. Então, o que nós estamos assistindo é que o Putin tem um objetivo de conquistar a Ucrânia inteira, e ele continua, ele está firme e forte nessa linha, e ele está apostando, indo mais forte, cada vez mais forte. E óbvio que a Ucrânia não pode ficar parada, e ela respondeu. E essa resposta coloca o Putin numa situação bastante desconfortável. Para essa resposta fazer o Putin recuar, os Estados Unidos teriam que vir, o Trump teria que ser super duro agora e falar, olha, vou dar sanções, vou impor sanções mais ainda contra a Rússia, vou ajudar a Ucrânia com mais armas. Aí o Putin iria olhar e falar, isso daqui pode ficar muito pior para o meu lado. Só que ele está contando que isso não vai acontecer, que ele está contando que o Trump talvez não acho, né, que vai abandonar a OTAN, mas talvez também não vai defender a OTAN se precisar. Então, se ele decidir atacar a Finlândia, eu não acho que os Estados Unidos vai entrar em guerra para defender a Finlândia. E o Putin está contando com isso. Então, toda essa história do acordo de paz, ele está longe de acontecer. Ao contrário, o que nós podemos assistir é uma escalada. Na verdade, isso que está se mostrando nas últimas semanas, conforme as negociações ficam tentando acontecer em Istambul, o Putin disse que ia, não foi, e assim por diante. Até o Trump está se irritando com o Putin. Tem falado, não estou gostando disso, tem criticado o Putin. Óbvio que só críticas não adianta, não tem efeito em relação à postura do Putin. O Putin precisa sentir que ele corre perigo, que ele corre o risco. E aí não parece que o Trump quer ir tão longe. O fato a guerra continua mais ativa do que nunca, a situação mais tensa,
mais perigosa e os desdobramentos geopolíticos aumentando. Essa mudança desse ataque é um deles, mas tem vários outros, e principalmente agora é esperar e entender qual vai ser a resposta do Putin. E essa resposta já é um dos desdobramentos dessa história, dessa guerra. E ver como que o Trump vai falar disso também, né? E os europeus, enfim, tem muita coisa séria acontecendo na guerra e ela está voltando com uma força total. Ao mesmo tempo que ela está mais intensa, existe meio que um congelamento ali no front, né, nas linhas de frente. A Rússia não consegue avançar e conquistar muito mais território rapidamente. Ela está conquistando muito pouco território e a Ucrânia está percebendo, bom, nosso país é muito grande, não é tão fácil assim da Rússia ser bem sucedida. E com inovação, com inteligência, com essas habilidades todas, a Ucrânia mostra que está viva, que está resistindo. Tem muita coisa para a gente acompanhar e entender, principalmente nos próximos dias e semanas aí, o que pode vir de retaliação da Rússia. Vou estar aqui ligado e trazendo para vocês, analisando e debatendo o que estiver acontecendo. Então, fica de olho. É isso aí. Não esquece de dar like no vídeo, gente. Segue o canal. Ativa o sininho para você receber notificação. Compartilha com seus amigos e venha conhecer o Rock Academy, que é o meu aplicativo. Você pode baixar ele na loja da Apple ou do Google. Vários cursos, aulas e principalmente nestes momentos o Bunker do Rock, que é um feed de notícias em tempo real que a gente alimenta vocês com análises a todos os momentos. As pessoas começam a me mandar mensagem: professor, você não vai fazer o vídeo? Lá no Bunker a gente está fazendo, dando notícia em todos os momentos. Bunker do Rock, que está dentro do Rock Academy, que é o meu aplicativo que você baixa na loja do Google e da Apple. Até mais.